Olá, meninas e meninos, hoje é mitologia grega e falarei de um grande dramaturgo grego do século V a.C. e de uma famosa tragédia dele. Ele escreveu muitas, né? Mas essa tragédia que eu vou contar, ela é encenada em todos os teatros do mundo até hoje. A primeira vez que ela foi encenada foi no século V a.C. Então, há 2.500 anos, há mais de 2.500 anos, ela continua sendo apresentada nos teatros do mundo inteiro, tá? E o autor, o dramaturgo, é Sófocles, tá? E a tragédia que eu contarei é Antígona, tá? Mas antes, vou falar um pouquinho de Sófocles, o grande dramaturgo grego, um dos mais importantes escritores da tragédia grega. De acordo com historiadores, ele teria escrito 120 peças de teatro, porém chegaram só até nós apenas 7. Falarei um pouquinho de algumas, olha só. Antígona é o tema dessa aula, vou contar com mais detalhes. Édipo Rei, vocês cansaram de ouvir falar nesse Édipo Rei, também foi escrita por Sófocles e, segundo a opinião de Aristóteles, o grande filósofo grego, é a maior tragédia do teatro grego, Édipo Rei, tá? Bom, vocês lembram do enredo? Eu vou falar rapidinho, olha só. Lá e Jocasta eram reis de Tebas, tá? E o oráculo falou que eles iam ter um filho que ia matar o pai e casar com a mãe, então eles abandonaram o filho bem longe, né? Mas ele acabou, tudo que o oráculo falou acabou acontecendo. Ele matou o pai e casou com a mãe e tiveram 4 filhos, tá? E a Antígona, o nome da tragédia que eu vou contar é um desses filhos. Teve 2 meninas, Antígona e Ismênia, e mais 2 meninos, Etéocles e Polinice. Depois, quando souberam que era mãe e filho, ela se matou e ele se cegou e foi expulso de Tebas. E Antígona foi com ele até ele ficar velhinho por esse mundo, porque ele disse que morrer era muito pouco, ele tinha que sofrer. Então, sofreu cego, acompanhado pela Antígona, que é o tema da nossa aula, até ficar velhinho e morrer. Então, mas também escreveu sobre Electra, também já falei sobre Electra muitas vezes. Electra é outra tragédia de Sófocles, olha só. É a filha de Agamenon, de Clitemnestra. É irmã de Orestes, que virou matricida, matou a mãe. Por quê? Porque ela arranjou, enquanto o marido, o Agamenon, estava na guerra de Troia, ela arranjou um amante egípcio e estava planejando matar o marido quando viesse para usurpar o trono dele com o amante. A Electra escutou esse plano e aí ficou, né, esperando o pai para avisá-lo que a mãe e o amante queriam matá-lo. Por isso que tem o complexo de Electra, que é o contrário do complexo de Édipo. Complexo de Édipo é quando o menino se apaixona pela mãe e tem raiva do pai. Isso na psicologia. E complexo de Electra é o contrário. Então, a Electra, ela ficou esperando o pai, escondeu o Orestes para não ser morto, e ele seria o herdeiro do trono, então, para avisar o pai, mas não deu tempo. Ele acabou morrendo nas mãos de Clitemnestra e seu amante Egisto. Então, ela fez com que Orestes matasse a própria mãe, então ele virou um matricida. E aí, ele estava sofrendo muito, e aí houve a votação no Olimpo, o voto de Minerva. Não vou falar detalhes, vocês conhecem bem essa história da Electra. Também escreveu sobre Ajax, Sófocles. Quem era Ajax? O maior herói da guerra de Troia, depois de Aquiles. Também falou sobre as Tarquínias, que eram as cativas de Hércules, depois de uma sua vitória. Também escreveu sobre os argonautas, etc, etc. Bom, 7 peças chegaram até nós, tá? Sófocles morreu com 91 anos, era muita idade para aquela época, em 406 ou 405 a.C. A morte dele, a morte de Sófocles, coincidiu com a guerra entre Atenas e Esparta. Estavam em plena guerra, vocês já viram essa guerra do Peloponeso, né? E dizem os historiadores que, quando ele morreu, o exército marcou uma trégua para celebrarem devidamente seus funerais, tá? Bom, então agora eu vou falar da tragédia Antígona. Uma das filhas de
de Jocasta e seu filho Édipo. Uma das filhas, né, nascidas da trágica união entre mãe e filho. Olha só. Vocês sabem, né, que o Édipo acertou o enigma o enigma do monstro que estava brecando a entrada e saída de Tebas. Então ele, acertando o enigma, livrou, né, Tebas de todo esse sofrimento, que ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Então ele teve como prêmio por livrar Tebas desse monstro a mão da rainha Jocasta, que estava viúva. Bom, dessa união então nasceram 4 filhos, tá? Jocasta e seu filho Édipo, mas eles não sabiam. Antígona, uma das filhas, Ismênia, outra filha, Polinice e Etéocles. Então, tiveram 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Mas houve uma praga lá em Tebas, foram no oráculo e disseram, enquanto o assassino do rei não for expulso, né, castigado, essa praga vai acabar com Tebas. Então, a Jocasta ligou as coisas e viu que ela estava casada com o seu próprio filho. Então, ela se matou. Mas ele acabou se cegando e sendo expulso de Tebas, por causa dessa trágica união de mãe e filho. E quem acompanhou o pai até velhinho, até morrer, foi Antígona. Então, Antígona era filha de Édipo com Jocasta e ela saiu de Tebas acompanhando o pai ceguinho por vários lugares do mundo até ele morrer. Antígona, tá? Bom. Mas quando o trono ficou vago, a Jocasta morreu, a rainha morreu, ela já era viúva, o trono ficou vago. Então houve a disputa dos 2 meninos, dos 2 rapazes, já eram rapazes, Etéocles e Polinice. Primeiramente, eles combinaram, vamos revezar, uma hora, um tempo eu governo, outro tempo você governa, vamos revezar o trono. Só que Etéocles, que foi o primeiro a reinar, se recusou a entregar o poder para o seu irmão Polinice, que, irado, se une ao rei de Argos e luta com seu irmão. Etéocles, seu irmão, apoiado por seu tio. O Etéocles era apoiado por Creonte, o irmão da Jocasta, seu tio. Enfim, nessa guerra dos 2 irmãos, os 2 acabaram morrendo. Foi aí que Antígona chegou nessa época, quando viu os irmãos se matarem por causa do trono, tá? Bom, depois eu falo da Antígona de novo. Então, os 2 morreram nessa guerra, e quem subiu ao trono foi Creonte, o irmão da Jocasta, o tio dos meninos, tá? Tio dos 4, irmão de Jocasta. E seu primeiro edito, ou lei, foi sepultar Etéocles, o sobrinho, com todo cerimonial devido, com honras, cerimônias fúnebres, já porque ele era aliado dele, esse Etéocles. Já Polinice não era, ele era contra Creonte. Então, o que ele fez? Creonte, o novo rei, ordenou que seu corpo fosse largado fora dos muros de Tebas, para que as aves de rapina e os cães o devorassem. Foi então que Antígona chegou, e já de volta a Tebas, depois que o pai morreu, e viu, né, o seu corpo de seu irmão ali, sem cerimônias fúnebres, né, com os cães mordendo, com as aves de rapina. Então, o que ela fez? Ela soube do édito do tio, mas ela resolveu desobedecer, tá? E desrespeitou as suas ordens, tá? Quando o rei Creonte soube que ele estava sendo, né, sepultado, tendo as honras fúnebres, mandou chamá-la para dizer que ela estava desobedecendo ao novo rei. Nisso, chega Ismênia, a irmã dela, né? E diz que não foi ela, que foi ela que fez isso. Então, ele acaba condenando as 2 à morte,
Antígona e Ismênia. Porque Ismênia era assim, mais fraca que a Antígona. Quando a Antígona saiu com o pai cego, ela não tomou atitude de ir com a irmã nem com o pai. Ficou lá. Só que eu acho que deve ter sentido algum remorso e disse que foi ela que estava tratando do corpo do irmão. Mas ele não acreditou e ela negou. A Antígona negou, não, sou eu. Começaram a discutir. Bom, conclusão, ele castigou as duas estão condenadas à morte, tá? Só que tem uma coisa, Antígona era noiva de Hemon, estavam apaixonados. Hemon era filho de Creonte, era filho de Creonte. Então, ele começa a interceder pela vida de Antígona. É minha noiva, eu estou apaixonado por ela. Não a mata. Mas ele está irredutível, pai. Ela desobedeceu às ordens do rei. Aí ele estava tão desesperado, o Hemon, que disse, se ela morrer eu vou me matar. Mas ele nem acreditou, tá? Inclusive o Hemon, filho do rei, disse, olha, você pensa que você está com aprovação no povo? O povo está revoltado com você de botar o seu próprio sobrinho nas árvores de rapina, ser mordido pelas árvores de rapina, sem cerimônias fúnebres. Eles estão ao lado da verdade, não ao seu lado, não ao lado de um tio que deixa o seu sobrinho a Deus dará. Bom, também não ligou. Colocou Antígona numa torre, comendo pouquíssimo para ir morrendo aos poucos, tá? Aprisionou-a numa caverna, escavada numa rocha, com pouco alimento, para que ela tivesse um fim lento. Aí, o que aconteceu? Tiresias, o povo todo estava revoltado com o rei. E Tiresias, o grande adivinho, foi lá no palácio e advertiu Creonte que se ele continuasse com a sua teimosia, ia ter um fim terrível. Bom, mas mesmo assim, ele não ligou. Eu sou o rei, eu mando. Enfim, olha o final dessa tragédia. Antígona se mata. Quando vão lá dar o alimento, ela está morta, ela se matou. Hemon, o filho de Creonte, do rei, também se mata ao ver a amada morta. Eurídice, a mulher do Creonte, a mãe do Hemon, também se mata porque não aguenta ver o filho morto. Então, seu fim foi terrível, como Tiresias previu, tá? O adivinho Tiresias falou que o fim dele ia ser muito triste. E foi. Ele ficou só, sem esposa, sem filho e sem sobrinhas. E o reino, para ele, passa a não valer mais nada diante dessas suas perdas. Então foi o maior castigo que ele teve. É uma tragédia mesmo. Olha só, Antígona é uma peça, como eu já falei no início da aula, mais representada no mundo depois de 2.500 anos de sua estreia. Para terminar, eu vou falar um pouquinho da Ismênia, aquela irmã mais apagada, tá? Era uma mulher frágil, ao contrário de Antígona. Ficou triste com a partida do pai e da irmã Antígona, mas não conseguiu tomar nenhuma atitude. Depois tentou defendê-la, dizendo que era ela que estava a enterrar o irmão, mas foi logo desmentida por Antígona. Então, ela também morreu como Antígona. E assim acabou essa grande tragédia. Beijos!